Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, um inscrito aqui levantou a hipótese de que aqueles animais rodando, andando em um círculo perfeito, poderiam ter a ver com os aeroglifos. Aeroglifos, para quem não sabe, são aquelas figuras que aparecem nas plantações e apareceu recentemente aqui no Brasil. É claro que quando a gente fala disso é preciso primeiro lembrar que alguns parecem ser reais e outros são completas farsas. Isso fica até claro aqui na matéria. Você vê aqui essa matéria, ó. Ela é de 3/10/2022, ó. E aí você já vê no meio aí que nenhuma figura inteligente ou tridimensional, até espiritual, iria vir para fazer um negócio desse, né? É óbvio que é obra humana. Inclusive é essa a questão. Quando esses primeiros aeroglifos começaram a aparecer, nas plantações que apareceram, as pessoas começaram a cobrar ingresso para ver. E aí gerou uma febre disso. Várias e várias pessoas começaram a fazer em suas plantações lá nos Estados Unidos. E aí o pessoal vigiou e viu que eram as próprias pessoas que estavam fazendo os desenhos. Mas não é por isso, meus irmãos, que a gente tem que considerar que todos são uma farsa, né? O problema é que quando envolve dinheiro, aí as pessoas realmente elas ficam enlouquecidas e fazem de tudo para ganhar o seu, né? Então essa matéria tá aqui, ó. Vamos dar uma lida nela. Ela diz o seguinte, ó. Além de Santa Catarina, figuras gigantes no solo já foram flagradas em outros locais. Espalhados pelo globo, aeroglifos e agroglifos possuem possíveis significados diferentes em origens misteriosas. Na última semana, a equipe do site Aventuras na História relatou o aparecimento de um misterioso agroglifo em uma plantação. Só quando as figuras são feitas na plantação, né? Aí chama de agroglifo. Em uma plantação de trigo em Ipuaçu, Santa Catarina. O dono do terreno, Sérgio Giroto, não soube explicar como as marcações foram feitas, mas garantiu que esta não foi a primeira vez que algo semelhante aconteceu no local, visto que há 7 anos desenhos parecidos foram encontrados a cerca de 200 metros de lá. Essas aparições geométricas misteriosas realmente não são exclusividade do sítio em Ipuaçu, se fazendo presente em diversos países e com várias formas diferentes. Antes de tudo, é importante saber que existem 2 nomenclaturas diferentes para os desenhos. Como já dito, a aparição em Santa Catarina trata-se de um agroglifo, que nada mais é do que o achatamento de plantações. Sua reincidência é maior no Reino Unido, porém ninguém soube explicar como eles surgem ou qual é a razão de serem criados. Há também os geoglifos, que também são figuras, mas essas desenhadas no solo, em morros ou até mesmo regiões planas. Eles são comumente vistos no Peru, na região onde encontra-se as linhas de Nazca. Já no Brasil, eles foram identificados no Acre, na região amazônica. Entretanto, existem também registros de geoglifos na Bolívia, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido e Chile. Então, só por aqui você vê que é muitos lugares que acontece e não dava para você dizer, não, é uma galera de tal região que está fazendo, né? Não dá para classificar assim. Agora, houve, como eu falei para você já no começo do vídeo, uma febre desses desenhos, assim que as pessoas começaram a cobrar ingresso lá nos Estados Unidos, mas era praticamente na mesma região. Tinha em outros estados também, mas fazia parte, vamos dizer assim, da mesma cultura. Agora, quando acontece assim em países, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil e etc, vários outros países, aí realmente chama a atenção. Inclusive, os formatos dos desenhos. Parece ser um tipo de linguagem que nós não conhecemos ainda. E que nesses casos, esses sim que são verdadeiros, não os que são brincadeiras, mas os que são verdadeiros, eles têm um corte muito preciso. E muitos acreditam até hoje que eles têm a ver com a própria construção das pirâmides, meus nobres e queridos irmãos. Então não é brincadeira, né? Vamos ver aqui. Templários franceses, em 2020, durante a pandemia de Songamonga, um símbolo misterioso num campo de trigo no norte da França intrigou moradores e chamou a atenção de pessoas curiosas, que foram até o local conferir do que se tratava. O achado se deu na cidade de Vigne. E aqui vocês veem a imagem, né, família? Bem, parece realmente o símbolo dos templários, né? Gerard Benoit, proprietário da fazenda, disse que identificou as marcas enquanto passeava de trator pelos arredores. Embora ninguém saiba explicar seu significado, algumas pessoas especulam que eles são uma referência ao símbolo dos Cavaleiros Templários, ou ao passado da região, devastada na primeira treta mundial. Para mim parece realmente uns templários, né, meus irmãos? Para quem não sabe quem eles eram os cavaleiros do cristianismo, vamos colocar assim. E eram grandes guerreiros, treinavam muito tempo por dia, né? Se eles estivessem numa luta, pelo menos 1 para 3, eles tinham que lutar, porque o treinamento deles, eles se julgavam superior aos outros, né? E ganharam muito poder, até que esse poder começou a fazer frente, né, à Igreja Católica, que acabou aí acusando eles de bruxaria, e eles mesmo confessaram depois de ser torturado,
É óbvio, né, família? Você é torturado, você confessa o que os caras querem. E aí perderam todo o poder que tinha. Mas dizem que eles estão aí até hoje, só mudaram o nome e estilo, né? Vou parar por aqui, senão já sabe, né, família? Outro intrigante fato são as linhas de Nazca, família. As primeiras figuras na linha de Nazca foram identificadas em 1927 e desde então vem gerando grandes debates entre pesquisadores e o público em geral. Localizado em um deserto no centro do sul do Peru, esses geoglifos representam figuras humanas de animais, plantas e seres míticos. Algumas delas, aliás, podem atingir incríveis 65 quilômetros de extensão. Então, embora sejam uns desenhos bobinhos assim, né, família? Não é lá essas coisas. Mas pelo tamanho realmente chama muita atenção, família. 65 quilômetros. Você já pensou, meu irmão? É difícil você saber a direção se não tiver uma pista, né? Durante 20, 30 quilômetros, imagina 65 quilômetros e você desenhar ali as figuras. Então realmente é muito estranho. Existe muito mistério, família, entre o céu e a terra. As pessoas simplesmente ignoram, mas que elas continuam existindo. Por conta de seu valor histórico e cultural, as linhas de Nazca receberam em 94 o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Ainda hoje, porém, o fenômeno se apresenta como um grande enigma a ser desvendado. O gigante de Sene Abbas. Um dos desenhos mais famosos e curiosos que se tem conhecimento é o gigante de Sene Abbas, que fica perto da aldeia de mesmo nome em Dorset, na Inglaterra. Com 66 metros de comprimento, a figura representa um homem nu, com seu órgão reprodutor ereto e segurando uma clava com a mão, com sua existência sendo referenciada pela primeira vez em 1964. Muito se especula sobre seu significado, com muitos dizendo ser uma representação de Hércules, uma sátira política ou até mesmo um símbolo espiritual relacionado à fertilidade. Eu acho que não é Hércules não, né, família? Senão o cara tinha se dado o trabalho de fazer uns cabelos e tal, mas você vê que é parece mais um bicho, né? Um bicho. Mas você vê como eles têm adoração, né, por esse troço aqui, né? Você vê que os próprios obeliscos, né, que a própria Igreja Católica mantém até hoje, é uma referência a isso aqui, ao troço aqui, família, a manjuba. Então você vê que eles têm verdadeira adoração por isso, né? Em seguida, família, agora a gente parte para o trícile inglês. E por falar em Inglaterra, outro símbolo misterioso foi identificado por lá em 2001, na remota região de Milk Hill, em Wiltshire, com 240 metros, o trícile duplo, nome dado ao símbolo com espirais entrelaçados e composto por 409 círculos. Esse é bem intrigante mesmo, né? Conforme apontou ao UOL, o trícile é um símbolo celta que representa a busca do equilíbrio entre o corpo, mente e espírito, tanto no passado como presente e futuro. Isso aqui me chama muita atenção, família, porque eu pergunto, esses símbolos, né, que as pessoas adoram, que acham que tem algum poder, inclusive espiritual, será que foi criação humana, meus irmãos, ou os humanos simplesmente receberam isso de outras entidades que nós nem sequer compreendemos? Fica aí a pergunta, né? Vamos lá, espirais peruanas. Por fim, há também 2 geoglifos localizados em Puno, no Peru. As figuras foram estudadas pela pesquisadora italiana Amélia Carolina Sparavigna por meio de imagens de satélite. Esse também é bem intrigante, família. Acredita-se que os símbolos possam ter mais de 1,5 mil anos e devido à sua circunferência perfeita, seu significado pode ter relação com a astronomia ou a cultos locais de povos antigos. Mas você vê que é uma precisão muito grande que os antigos tinham, né? Você vê que para fazer essas coisas hoje em dia, você vê, isso tem 1500 anos, né? Mas para fazer isso hoje em dia você gastaria bastante, precisaria de um pessoal especializado para fazer, né? Porque você vê aqui que a formação ela é quase que perfeita, né? É muito bem feita. E como é que o pessoal conseguiu fazer isso nesses tempos antigos, meus irmãos? É o que fica a pergunta e que torna o assunto realmente intrigante, né? Para quem acha que é o dono de todas as respostas, né, sabe de tudo, aí não tem importância, a pessoa simplesmente quer ignorar. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui, meus irmãos, gosta de parar para pensar e analisar os fatos. Aí realmente é um prato cheio, né? É muito mistério que existe nesse mundo e quanto mais a gente pesquisa, mais a gente se depara com isso, né? É por isso que de fato o próprio Deus nos alerta que nós não devíamos ficar observando muito as estrelas, porque isso acabava levando muitas pessoas a adorá-los, né? Tem um trecho da Bíblia que fala referente a isso, para ter cuidado, né? Porque realmente é muitos mistérios, meus irmãos, é muitos mistérios. E é justamente por conta desses mistérios que eu pergunto a vocês, vocês acham, meus irmãos, como aconteceu, né? Agora em Santa Catarina, há poucos meses atrás, você acha que isso pode ter a ver com o comportamento dos animais ali na China, por exemplo, como nós mostramos, em outros países, desses animais rodando, já que muitos desses aeroglifos, né, ou agroglifos, geralmente trazer esses símbolos
em círculo, né? Você acha que isso tem a ver, meus irmãos? Porque parece que, de fato, né, a própria estrutura dos planetas, a forma das estrelas, elas têm uma preferência pelo círculo, né? E quando a gente vê os animais se comportando assim, eu realmente fico pensando, será que tem a ver, meus nobres e queridos irmãos? Então fica a pergunta pra você, tá certo? Essa bomba eu vou jogar na tua mão. Diz aí o que é que você acha, se tem a ver, se não tem a ver. O que você acha que esses aeroglifos, o que é que eles querem dizer para a humanidade? São simplesmente farsas? Ou você acha que no meio das farsas tem coisas misteriosas no meio? Fala aí, família, seja qual for a sua opinião, ela é sempre bem-vinda. Não esquece o like, lembra que são 2 vídeos por dia, um às 7h30 da manhã e outro às 5h45, tá certo, meus irmãos? Fiquem com Deus, eu vou nessa, um abraço e fui!